Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Declare ao Senhor: uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, Senhor. Aleluia. Sai de tua tenda, meu irmão. Deixa o Senhor falar contigo. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Declare nessa noite: uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram.
pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Deus abençoe essa palavra, aplique o seu coração, amém? Vou pedir você a gentileza de deixar a sua Bíblia aberta. E se você, por alguma razão, não abriu a Bíblia, eu queria sugerir você que abrisse a Bíblia, porque eu quero mostrar alguma coisa nesse texto para você, e seria muito bom que você olhasse, para você memorizar, guardar, para o aprendizado ficar mais fácil. Amém? O supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o conforto, mas o desenvolvimento de seu caráter. O supremo objetivo de Deus para a sua vida não é o conforto, mas o desenvolvimento do seu caráter. Deus quer que você, acima de todas as coisas, cresça espiritualmente e se torne semelhante a Jesus. Tornar-se semelhante a Jesus não significa perder a personalidade ou tornar-se um clone autômato. Deus fez em você um caráter único. Logo, logicamente, Deus não quer destruir o seu caráter, mas Ele quer transformar o seu caráter. Eu penso que essa afirmação é uma afirmação que eu e você deveríamos parar para refletir alguns instantes. Porque, muitas vezes, parece que nós temos o entendimento, ou manifestamos de várias maneiras o entendimento de que Deus está muito mais preocupado com o meu conforto do que com qualquer outra coisa. Eu sei que eu estou fazendo uma afirmação muito séria, mas eu estou fazendo isso com muita consciência a partir da minha experiência própria. Quando nós oramos e colocamos diante de Deus as nossas questões, qual é, de fato, o foco da nossa preocupação? O que, de fato, nós almejamos que Deus esteja fazendo na nossa vida? Nós afirmamos, e a palavra de Deus nos dá todos os elementos, toda a base para que nós tenhamos, de fato, essa convicção e façamos essa afirmação. Deus está trabalhando na minha vida. Amém? Você pode dizer amém? Não? Pastor, é verdade, Deus está trabalhando na minha vida, eu percebo isso. Alguém aqui está tranquilo quanto a isso? A gente canta essa verdade. Tem muitas canções nossas que falam. Quando nós oramos, nós temos a convicção, de fato, que Deus está ouvindo e se manifestando na nossa vida. Agora, a minha pergunta para você é: o que Deus está fazendo na sua vida? E eu noto diferentes respostas. Alguém pode dizer: pastor, eu não sei. Eu não sei te responder bem a pergunta: o que Deus está fazendo na minha vida? Ou você pode dizer o seguinte para mim: pastor, eu sei de uma coisa, eu estou passando um período difícil. Estou passando um período de provas, de tribulações, as coisas não estão dando certo.
Perceba a resposta para a minha pergunta. Não foi bem essa a minha pergunta, mas normalmente respondemos assim. Eu não sei exatamente o que Deus está fazendo, mas eu sei que eu estou passando um período difícil. Ou talvez você dissesse, pastor, eu não sei muito bem o que Deus está fazendo na minha vida, mas graças a Deus as coisas estão indo muito bem. Não é verdade? Graças a Deus, olha, lá em casa está indo tudo bem, estou indo bem na minha vida profissional, meu relacionamento está em conjugal, familiar, enfim, está indo tudo bem. Graças a Deus, em casa está todo mundo com saúde. Ontem, um amigo estava dizendo assim, com muita alegria, com muita gratidão, de como Deus tem abençoado a família dele com saúde. E ele está dizendo, pastor, lá em casa ninguém conhece o hospital. Desde o neto até o mais idoso. Como Deus tem me abençoado. Maravilha. Bênção de Deus mesmo. Mas a pergunta ainda não foi bem essa. O que Deus está fazendo na tua vida? Isso é porque, queridos irmãos, muitas vezes o foco dos nossos anseios está mal direcionado. Eu pergunto o que Deus está fazendo na tua vida e você se refere exatamente a essa questão. As circunstâncias estão boas, as circunstâncias não estão muito boas. O que Deus está fazendo na nossa vida? Bom, então aqui eu, de certa forma, já adiantei para você aquilo que eu entendo que precisa ser a minha resposta, é a sua resposta, no ajustamento do nosso foco. Eu sei de uma coisa, Deus está trabalhando no desenvolvimento do meu caráter. E isso, meu amado irmão, é algo que você pode responder com muita tranquilidade. Porque se é algo que Deus está fazendo de fato na minha vida, na sua vida, é isso. Por que das circunstâncias negativas, adversas, ou por que as circunstâncias muito boas e favoráveis? Deus usará todas essas circunstâncias. Deus usará todas as pessoas ao seu redor. Deus usará tudo ao seu redor, tudo que está ligado, direto ou indiretamente a você, com um propósito. Tornar você semelhante a Cristo. Eu diria para você que incansavelmente esta é a obra de Deus. Desde o primeiro momento que nós abrimos os nossos olhos nesse mundo, até o nosso último suspiro, esse é o mover de Deus na nossa vida. Amém? Isso significa que uma vez que você compreendeu isso, vai precisar ajustar o foco, porque até então o foco estava nas circunstâncias, mas agora você tira o foco das circunstâncias, de querer mudar as circunstâncias e faz a pergunta para Deus, Deus, qual é o propósito do Senhor através dessas circunstâncias? O que de fato eu preciso aprender com isso? Qual é a área da minha vida, Senhor, que o Senhor está trabalhando, que eu preciso fazer ajustes? Perceba que aí eu tiro o olhar das circunstâncias e coloco o olhar novamente naquele que é Senhor da minha vida, naquele que tem a minha vida nas mãos, e naquele que trabalha incessantemente na minha vida, acima de todas as coisas, com o propósito de me tornar semelhante à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra do Espírito de Deus em você é produzir um caráter semelhante ao de Cristo. Conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele, Jesus, e refletimos a sua glória cada vez mais. O processo de transformação pelo qual nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus
é um processo que vai durar toda a vida. Teologicamente, doutrinariamente, nós chamamos esse processo de santificação. O que é santificação? Nada mais, nada menos do que a obra do Espírito de me tornar semelhante a Jesus. Agora eu gostaria que você olhasse para esse texto que nós acabamos de ler. E que você olhasse para esse texto nessa perspectiva. O texto nos informa no versículo 45 que Jesus compeliu os discípulos a embarcar, a passar adiante para o outro lado. Enquanto isso, ele despedia a multidão. Jesus despediu-os, tendo despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, eles já estavam atravessando o mar. E eles começam então a enfrentar uma tempestade. E o texto nos diz que por volta da 4ª vigília, a hora mais escura, o momento em que eles já estavam no ápice do desespero, a hora mais escura da noite, atravessando o mar, atravessando uma tempestade. Quando eles estavam já pensando que não iam conseguir sobreviver, o texto diz que então Jesus vem ao encontro deles. Observe que o texto diz que o que Jesus queria era tomar-lhes a dianteira. Versículo 48. Confere na sua Bíblia. E queria tomar-lhes a dianteira. E queria tomar o controle, queria tomar a direção. Quem é que está na direção da sua vida? Quem é que está na direção do seu barco? Talvez você pudesse me dizer, pastor, eu me assemelho, a minha vida se assemelha à situação dos discípulos. Eu estou no meio do mar e há uma tempestade e eu estou percebendo a hora que eu não vou conseguir. Tudo bem, querido, mas tem uma pergunta de Deus para você. Quem está na dianteira do barco? Essa é a pergunta mais importante da nossa vida. Quem está na dianteira do barco? Por maior que seja a tempestade ou o problema, eu preciso saber quem é que está na direção do meu barco. E Jesus deixa muito claro que a dianteira está agora nas mãos dele. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, ainda não tinham discernimento do que estava acontecendo e pensaram que Jesus era um fantasma. Todos ficaram aterrados de medo. E somente quando Jesus falou com eles, somente quando eles ouviram a voz de Jesus, é que as coisas se acalmaram. Jesus olha para eles e diz, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Então Jesus sobe para o barco para estar com eles, e então cessou o vento. E eles ainda continuavam um pouco perturbados. O texto diz que eles estavam atônitos. Agora é interessantíssimo, por isso, principalmente por isso eu pedi para você abrir a sua Bíblia. Olha o que diz o versículo 52. Por quê? Vamos ler? Por quê?
Você está vendo que o Espírito de Deus está aqui relacionando a tempestade, a travessia do mar tempestuoso, com o milagre dos pães, da multiplicação dos pães? Está vendo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Na narrativa, a conclusão da narrativa remete ao milagre anterior. Com uma conclusão: o coração ainda estava endurecido. Qual é a conclusão que você chega? De acordo com o versículo de número 1, Jesus constrangeu os discípulos a atravessarem o mar, mesmo sabendo que iriam enfrentar uma tempestade. A palavra impeliu significa forçou, constrangeu. Era como se Jesus não tivesse dado muita brecha para que eles tomassem outra decisão. Jesus foi impositivo. Vão na frente. E Jesus sabia que eles enfrentariam um mar tempestuoso. O versículo 52 que nós acabamos de ler diz que eles estavam com o coração endurecidos. Por isso estavam ainda espantados, assombrados, pasmados, e não compreenderam o que estava acontecendo e nem compreenderam o milagre dos pães. O que nós podemos concluir de tudo isso? É que Jesus estava fundamentalmente interessado em que os seus discípulos compreendessem as verdades reveladas através desses dois episódios. A provação que enfrentariam na tempestade era a estratégia de Deus para que os seus corações fossem quebrantados e então eles acreditassem ou crescem com mais profundidade em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu vou repetir. A provação que enfrentariam através daquela tempestade era, na verdade, a estratégia de Deus para que os seus corações fossem quebrantados. E eles, de fato, crescem com mais profundidade em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Meu amado irmão, até aqui os discípulos conheciam Jesus, seguiam a Jesus, acreditavam em Jesus, admiravam o poder de Jesus, acreditavam que Jesus era de fato capaz de operar milagres. Já existia um relacionamento dos discípulos com Jesus, por isso são chamados de discípulos. No entanto, ainda não haviam chegado no ponto que Deus queria. Há um relacionamento que estava se desenvolvendo. Mas esse relacionamento ainda não havia chegado no nível que nós podemos chamar de maturidade. E eu posso dizer para você com certeza que se alguém aproximasse desses discípulos e dissesse: vocês conhecem a Jesus? Eles disseram: claro que sim. Vocês admiram a Jesus? Claro que sim. Nós estamos seguindo a Jesus há muito tempo. Nós deixamos para trás muita coisa. Largamos os bens, largamos o convívio da família, e estamos seguindo a Jesus. Nós cremos em Jesus, nós confiamos em Jesus. Mas o fato é que ainda esse relacionamento não tinha chegado no nível de maturidade. E é por isso que Deus usa a estratégia da tempestade para quebrantar o coração. E para dar mais um passo nessa obra de transformação de caráter.
A transformação do caráter. E hoje pela manhã a gente falou bastante sobre isso. Ela vem com a operação do Espírito Santo através da palavra. Você poderia me perguntar, pastor, como que Deus transforma o caráter da gente? Por excelência, o Espírito Santo de Deus usa a palavra, que a Bíblia diz que é a espada do Espírito. O Espírito Santo tem uma espada, que a Bíblia diz que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E essa espada é capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser. E ela é capaz de dividir juntas e medulas. Ela é capaz de separar pensamentos e propósitos. Ela é capaz de revelar tudo, absolutamente tudo que existe no nosso coração. Por excelência, Deus usa a palavra. Deus vai usar também as circunstâncias adversas. Deus vai usar pessoas ao seu redor e algumas que você menos espera. Algumas que você menos espera. Deus usará com esse propósito de transformar o seu caráter. Lugares, circunstâncias, pessoas. Mas, sobretudo, Deus usará a sua palavra. E é interessante você perceber como Deus, muitas vezes, soberanamente, Ele faz com que tudo isso coordene. Ele faz com que as circunstâncias, Ele faz com que as pessoas, Ele faz com que tudo mais ao nosso redor coopere para a transformação do nosso caráter. Mas há uma coisa que é fundamental nesse processo. As verdades reveladas pela palavra de Deus. Elas são fundamento dessa obra, dessa construção. Você já construiu alguma coisa na sua vida? Casa, edifício. Qual que é a maior preocupação da gente ao construir? É fazer o quê? É com acabamento? Com o que a gente se preocupa? Com alicerce, com fundamento. Não é verdade? E Jesus disse que é isso mesmo. Que o homem prudente, conforme Mateus capítulo 7, foi aquele que construiu sobre a rocha, que fez fundamentos sólidos. O insensato foi aquele que construiu sobre a areia. Os alicerces não eram sólidos. Não havia fundamento sólido. Então os ventos vieram, sopraram adversários, e a casa do imprudente caiu, porque não foi construída com bom alicerce. Não teve bom fundamento. Mas o homem que construiu sobre a rocha, que teve bom fundamento, a casa dele permaneceu de pé. O que Jesus está fazendo aqui com os seus discípulos é construindo um alicerce sólido, construindo um fundamento sólido. Jesus aqui não está preocupado com o acabamento ainda não, com a beleza exterior. Ele está preocupado com a profundidade. Alicerce, quanto mais profundo, melhor. Por que nós não gostamos muito desse assunto? Porque alicerce não é bonito. É a parte mais feia da obra, é o esqueleto. Porque ele cresce para baixo, ele não aparece. Ele consome os meus recursos e fica enterrado. Amém? Está certo o meu cálculo aí? Cadê? Quantos engenheiros tem aí? Tem engenheiro aí? Tem um projeto de engenheiro lá de fora que já está fazendo assim para mim, estudante. O Anderson está concluindo aí a engenharia civil. É isso aí. Vou falar uma coisa para vocês aqui, que hoje pela manhã eu falei um pouco. Por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade em estudar a palavra.
Por isso que a gente tem dificuldade, às vezes, com o negócio de escola bíblica dominical. Sabe qual é o propósito de uma escola bíblica? É ajudar você a construir bom fundamento. Esse é o propósito de uma escola bíblica. A gente se divide em classes e a ideia é que alguém abra a palavra e ministre a palavra de uma forma que dê a você condição de raciocinar, de pensar, de avaliar a sua vida, de uma forma que você pode levantar a sua mão até interferir, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, dar uma contribuição. Então, há todo um processo de formação, de instrução e de formação e, consequentemente, de transformação. É instrução, formação e transformação. Agora, isso é fácil? Não é muito fácil. Raciocinar dá trabalho, pensar dá trabalho. Eu prefiro as coisas que me deixam arrepiados, me deixam emocionados. Eu prefiro, pastor, uma dose mais alta de adrenalina. Essa é a nossa tendência natural, meus amados. A tendência natural dos discípulos é continuarem ao lado de Jesus, celebrando os milagres de Jesus, olhando para Jesus fazer os milagres, dizendo assim: esse é realmente um homem fantástico. Olhando para ele, celebrando as obras dele. Enquanto o que Jesus queria é que num determinado momento da história, e você vai ver isso mais adiante, esses homens assumissem esse papel. Jesus sobe aos céus e Jesus passa o bastão para eles, dizendo assim: agora é com vocês. As obras que eu fiz, vocês vão continuar fazendo. Saiam por todo mundo aí. E para vocês não reclamarem, não acharem que é muito difícil, eu vou deixar o meu Espírito com vocês. E há um texto lá em João em que Jesus sopra sobre eles o Espírito. Atos capítulo 2 diz que o Espírito de Deus veio sobre eles. Para quê? Para que eles continuassem o que Jesus estava fazendo. Para que eles deixassem de ser os telespectadores das obras maravilhosas e fossem o quê? Aqueles que iriam promover. Deixassem de ser apenas aqueles que iriam celebrar os resultados, para serem agentes dos resultados. Para serem agentes que iriam influenciar, iam fazer diferença. Deixar o papel de só menos importância para assumir a preponderância, para assumir o lugar principal. Amém? Estão no processo. Deus não poupa circunstâncias. Deus usa toda a sua criatividade, até onde a gente pode compreender isso, para cumprir esse propósito de levar os seus discípulos ao amadurecimento. Houve um momento em que Jesus olhou para os discípulos e era como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: vem cá um pouquinho, vamos ter uma conversa aqui. Ser discípulo meu não é brinquedo não, não é fácil não. Vocês estão dispostos mesmo? Vocês estão dispostos mesmo? Ou vocês querem sair igual os outros? Se vocês quiserem, fique à vontade. Mas se alguém quiser continuar atrás de mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, então venha. O que Jesus está fazendo? Ele está levando os discípulos a um grau de maturidade, tirando eles da meninice, da infância, e levando eles à maturidade da fé. E para isso foi preciso um tete-a-tete profundo. Jesus não foi muito... Ele não foi muito político. Olha, gente, vocês me perdoem a minha franqueza,
Vocês me perdoem, mas olha, eu tenho que avisar vocês que vocês vão ter alguns probleminhas agora para frente. Não, Jesus fala assim, vem cá, vocês já entenderam que a dureza... Querem continuar? Se não quiser, fiquem à vontade. Alguns já saíram. Você já percebeu que Jesus tem uma estratégia no Novo Testamento? Ele trabalha com a multidão, ele trabalha com 12 e ele trabalha com 3. Essa é sempre a estratégia de Jesus. Multidão, ele parte da multidão ele tirou 12. Ele gastava um tempo com a multidão. Nunca era muito profundo com a multidão, mas era o suficiente. Depois ele tratava com 12. E com esses 12 ele já arrochava um pouco mais. Ele ministrava coisas que o Pai segredara ao coração dele. De certa forma que ele chegou para os discípulos uma vez e disse assim, já não tenho chamado vocês de servos, mas de amigos. E depois desses 12, Jesus ainda pegou 3 e subiu ao monte com eles. E ali o negócio pegou. Jesus foi muito profundo com eles. Tudo isso faz parte do processo de Jesus de me tirar da infantilidade espiritual e me levar para a maturidade espiritual. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, mas, sobretudo, ele tem uma ferramenta extraordinária, que é a sua palavra. Hoje pela manhã, de novo, eu estou repetindo isso. Nós falamos bastante sobre isso. O povo de Deus no Velho Testamento não entrou na terra prometida porque duvidaram da palavra, porque não confiaram na palavra. Hebreus capítulo 3, capítulo 4. Ficaram pelo caminho por causa da incredulidade, da falta de confiança na palavra. Eles tinham 2 problemas, eles não conheciam bem a palavra e naquilo que conheciam eles duvidavam. Por causa disso, duvidaram. O coração deles endureceu, eles se tornaram, a Bíblia diz que eles se tornaram perversos. E por causa disso não entraram na terra prometida, no descanso de Deus. Então Deus aqui usa a carta aos Hebreus e tantos outros textos para falar com a sua igreja. Vocês têm um exemplo do Velho Testamento. O povo de Israel, uma geração ficou pelo deserto. Já que vocês têm esse exemplo, agora vocês se tornam mais responsáveis. Não deixe o seu coração tornar-se duro. Que o seu coração quebrante-se diariamente diante da palavra de Deus. Alguém falou comigo hoje depois da escola, pastor, a gente abre a palavra, é Deus falando com a gente. Eu falei, exatamente, essa verdade são tão simples e que às vezes a gente repete tanto na igreja que nós estamos perdendo a noção disso, meus amados irmãos. Eu abro a Bíblia, é nada mais, nada menos que o Deus Todo-Poderoso, vamos usar uma linguagem assim bem familiar, assentando-se comigo e conversando comigo e falando comigo. O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém, gente? Seu coração tem sido aquecido, tratado, abençoado por essa palavra. Você pode dizer, pastor, eu sei o que você está falando, porque tantas vezes eu tenho aberto essa palavra e eu sinto que realmente Deus fala comigo. E eu posso olhar para trás e dizer, pastor, Deus tem transformado minha vida. Aleluia. Nós construímos, ou melhor, Deus constrói essa maturidade da nossa vida através dessas verdades. Os discípulos precisavam entender que Jesus, que Deus, na pessoa de Jesus, é soberano
sobre a vida dos seus discípulos. Ele dirige a nossa vida em qualquer circunstância, até mesmo quando nós somos levados para tempestade. Deus já levou você para alguma tempestade? A minha mão já está de pé, já está levantada. Deus já te levou para alguma tempestade, e quando você estava lá no meio da tempestade, você falou: Senhor Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Ou você falou assim: não sei o que está acontecendo. Essa tempestade é por causa do fulano, é por causa do Beltrano, é por causa disso, por causa daquilo. Ou você já entendeu mesmo que Deus conduz a gente para a tempestade? Deus tem direito de governar as nossas vidas, porque Ele conquistou a minha vida e a sua vida através do amor. Ao entregar a sua vida por nós e morrer na cruz, a Bíblia diz que Ele nos comprou por alto preço. Ele deu a sua própria vida. Ele não é um senhor déspota, tirano, opressor. Por isso Ele mesmo disse: se alguém quiser vir, se alguém quiser, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A autoridade de Jesus é baseada no amor. Como discípulos, nós não podemos permanecer de coração endurecido. Nós precisamos dar a direção da nossa vida a Jesus. Como discípulos, nós precisamos dar a direção da nossa vida a Jesus. Jesus quer tomar a dianteira da nossa vida. Os discípulos precisavam entender que esse Jesus soberano é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Diante de uma multidão carente, Jesus toma nas suas mãos 5 pães e 2 peixes e alimenta mais de 5.000 pessoas. A semelhança daquela multidão, eu e você, nós também somos carentes e precisamos entender que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Porque esse é o nosso ponto nevrálgico, o nosso ponto fraco, são as nossas carências e as nossas necessidades. É aqui que a coisa pega. Foi por isso que o diabo apareceu para Jesus lá no monte da tentação e tentou convencer Jesus a servi-lo. Foi no momento da carência, no momento em que Jesus teve fome e sede. Esse é um momento crucial da nossa vida, quando nós devemos parar e afirmar: Deus supre as minhas necessidades, eu confio nele e eu não vou negociar com o diabo. A carência, meus amados irmãos, é um tempo desafiador para a nossa vida. Casais carentes, maridos carentes, esposas carentes, filhos carentes, tornam-se presas fáceis. E ninguém está isento disso. Eventualmente eu e você podemos viver um tempo de carência. Maridos ficam carentes, mulheres ficam carentes, casais passam por períodos de esfriamento no seu relacionamento. Quantas e quantas vezes você já não ouviu isso? Eu já não ouvi isso em aconselhamento. Palavras que demonstram carência. Carência de afetividade. Filhos que os pais não demonstram afeto, que não abraçam, que não beijam, crescem. Carentes de afeição. Não sabem manifestar a sua afeição. Maridos, depois se tornam maridos que não sabem comunicar afeição. Depois se tornam esposas que não sabem comunicar afeição. E aí nós nos tornamos presas fáceis. Esse é um tempo desafiador para nós. E é um tempo em que eu e você precisamos olhar para o céu e falar assim: o Senhor supre as minhas necessidades. Eu não preciso tomar atalhos. Amém? Lembre-se disso. O discípulo precisa confiar que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades.
Terceiro lugar, os discípulos precisam aprender que Deus multiplica os nossos recursos quando nós servimos aos outros. Repita comigo, por gentileza. Deus multiplica os meus recursos quando eu sirvo aos outros. Antes da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Era uma multidão de mais de 5.000. E Jesus deu essa tarefa para os discípulos: alimentem a multidão. Como que os discípulos poderiam alimentar aquela multidão se o que eles tinham mal dava para eles se alimentarem? Então Jesus está ali desafiando aos seus discípulos a servirem os famintos com aquilo que tinham. E na medida que os seus discípulos se dispuseram a servir, Jesus foi multiplicando os recursos, atendendo aos discípulos e atendendo à multidão. E a Bíblia diz que o final foi esse: houve sobra. Todos comeram e se fartaram. Eu e você, como discípulo, nós temos uma missão: suprir necessidades dos outros. Quem já fez trabalho de evangelização, quem já se empenhou em levar o amigo a Cristo, você sabe que isso faz parte do trabalho de evangelização. Suprir necessidades. A maior necessidade do homem não é de pão, não é de dinheiro. A maior necessidade do homem é do amor de Deus. E quando você ministra a salvação por meio de Jesus, você supre necessidade. Você leva a pessoa a entender que a necessidade fundamental dele é Jesus. E depois disso, você também será usado por Deus para suprir outras necessidades. Mas a fundamental é essa. Isso é o trabalho nosso de evangelização. Talvez daqui a pouco, saindo desse culto, você vai encontrar alguém, ou você vai se comunicar com alguém até pelo computador, via internet, pelo telefone, e a pessoa vai dizer assim para você: você estava onde? Ou você veio de onde? Eu estou vindo da igreja. Ah, por favor, ore por mim. Estou passando um momento difícil. Como é que é a sua igreja? E aí, você vai ver uma oportunidade de você falar de Jesus, e você não pode se calar. Essa é a nossa missão. Aonde você estiver, você é supridor de necessidades. Amém? Você não é mais carente. Você é supridor de necessidades agora. E há uma multidão carente aí de fora dizendo assim: eu quero aprender isso. Eu preciso disso. Eles não sabem explicar muito bem o que precisam, mas eu e você já sabemos. E agora é nossa missão, de alguma forma, compartilhar isso. Esse era o propósito de Deus para a formação daqueles discípulos, que eles chegassem à maturidade nesse nível. De entender que Deus supre as necessidades, de experimentar isso e também suprir as necessidades dos outros. Isso é maturidade. Quando eu confio que Deus supre as minhas necessidades, quando eu experimento isso e quando eu me disponho a suprir a necessidade dos outros. Eu não estou dizendo perfeição. Eu não estou dizendo que você não terá mais problemas, não estou dizendo que você não terá problema conjugal, você não terá problema com filho, você não terá problema de dinheiro, nada disso. Eu só estou dizendo que você agora conhece a fonte. A fonte da sua estabilidade, a fonte do seu suprimento. Você já aprendeu a ir até a fonte. E você bebe diariamente dessa fonte. A Bíblia diz que Deus alimenta você com essa água. E faz transbordar essa água de dentro de você. Amém? Maturidade. Jesus quer que os seus discípulos entendam que Ele, e somente Ele, fará os seus discípulos triunfarem sobre a tempestade. Deus não eximiu os discípulos de passarem pela tempestade.
como Deus também não eximirá você de passar pelas tempestades. E Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. A tempestade vem sobre a casa do prudente, que construiu sobre a rocha, e vem também sobre a casa do insensato, que edificou sobre a areia. Os discípulos devem confiar em Jesus, Ele vê a nossa dificuldade em remar. Olhe para o texto para a gente concluir. E vendo-os em dificuldade a remar. Não se esqueça disso, Deus está vendo a sua dificuldade em remar. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite Ele veio, porque essa era a hora certa, esse era o tempo de Deus. E no tempo certo, Deus virá ao seu encontro. O texto diz que então Jesus toma a dianteira, os discípulos entregam a dianteira nas mãos deles. E ouvem as palavras, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Assim também Jesus virá na sua vida na hora certa. A tempestade tem um tempo, tem começo, meio e fim. A tempestade é serva de Deus, para me levar à maturidade e a depender mais de Deus. Para me tirar da infantilidade, para me levar a experimentar com mais profundidade o meu relacionamento com Deus. Essa é a grande obra de Deus na minha vida e na sua vida. A transformação do nosso caráter. Nos tirar da meninice espiritual e nos levar para uma relação madura, de dependência completa, de serviço a Deus. É isso que o Espírito Santo está fazendo na tua vida e na minha vida. E nós precisamos perguntar como é que vai a obra do Espírito aí. Você pode olhar para trás e dizer, pastor, de fato, eu quero louvar a Deus essa noite, porque eu estou sentindo que Deus está trabalhando na minha vida. As circunstâncias continuam difíceis, mas eu já entendi o propósito de Deus em transformar o meu caráter. E é interessante que quando a gente chega nesse nível, a gente faz algumas declarações com tanta tranquilidade, né? Alguém falou assim, para um amigo, falou assim, você está passando por muita luta. Falou, realmente, muita prova. Qual que será o propósito de Deus? E a pessoa falou assim, o propósito de Deus é claro, eu sou ruim demais. Eu preciso melhorar. Como assim, rapaz? Você não é tão ruim assim, não, você é ruim mesmo. Eu preciso melhorar. Eu sou duro, eu sou arrogante, eu preciso melhorar mesmo. Eu já entendi o propósito de Deus. Estou tranquilo. A gente faz esses tipos de afirmação quando a gente chega nesse nível. Porque quando a gente está na infantilidade, a gente não admite essas coisas, não. Não é verdade? Como é difícil a gente falar assim, não, eu sou o cabeça dura mesmo, hein? Se Deus não bater pesado, eu não mudo, não. Deus está pegando pesado comigo porque eu sou difícil. Precisa de maturidade para a gente afirmar isso. Porque a gente prefere, às vezes, viver da aparência. Mas Deus começa a obra, é de dentro para fora. Primeiro Ele muda o interior e depois Ele embeleza por fora. Primeiro é um processo cirúrgico, que às vezes dói. E depois vem então a plástica, por fora. O embelezamento, o sorriso e tudo. Mas por antes tem um processo. E eu, como discípulo, preciso me submeter ao processo de Deus e dizer, Deus, louvado seja o teu nome. Estou caminhando para o céu. Continua a sua obra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que Deus te abençoe nesse processo. E nos transforme a cada dia em discípulos maduros. A maturidade é o objetivo de Deus na nossa vida.